Essa semana tem sido muito difícil de criar conteúdo pro meu canal aqui no YouTube sobre os temas que geralmente eu gosto de abordar. Você deve ter acompanhado aí nesses últimos dias que aqui nos Estados Unidos as coisas estão bem difíceis. A gente teve mais um caso aí filmado, documentado, de um negro que foi morto pela polícia sem necessidade alguma, uma pessoa que não estava oferecendo perigo nenhum a ninguém naquele momento. Não é o primeiro caso, não é o segundo, não é o 10º, não é o 20º, são muitos casos e aí tem uma grande parcela da população que está muito incomodada, que está saindo às ruas para protestar. A maioria desses protestos tem sido pacíficos, alguns muito emocionantes, muito inspiradores, muito criativos, mas tem sim uma pequena parcela desses protestos que tem usado de violência para tentar chamar atenção para essas causas, né? De vidas negras importam, direitos civis para os negros americanos e para tentar chamar atenção para essa brutalidade desproporcional da polícia aqui dos Estados Unidos em relação aos negros, que não necessariamente acontece com outras raças. Então tem muita gente que me pergunta, como uma brasileira negra que mora nos Estados Unidos, e aí, Nath, o que você tá achando disso tudo? Você tem medo da polícia americana? Você acha que o racismo nos Estados Unidos realmente é muito maior do que no Brasil? Ou você acha que no Brasil as coisas são piores? Qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Então eu decidi que, apesar de não fazer muito parte dos temas que eu abordo aqui no meu canal, fazer esse vídeo, porque eu preciso muito falar sobre isso. Eu vou sim falar pra vocês quais são as diferenças que eu vejo entre o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil, mas antes eu gostaria de contextualizar algumas coisas para que você entenda qual é o meu ponto de partida, porque eu não estou aqui para representar todos os negros brasileiros, não estou aqui para representar todos os negros brasileiros que moram nos Estados Unidos ou moram no exterior, e muito menos para representar os negros americanos, porque não é o meu lugar de fala, eu não sou americana. Mas antes de tudo, eu preciso dizer para as pessoas que estão tentando desestabilizar e desmerecer essa causa por conta das minorias desses protestos que são violentos, que, meu querido, minha querida, se você ainda não percebeu, os Estados Unidos é um país violento. Nos Estados Unidos, infelizmente, as pessoas se utilizam de violência para conseguir o que elas querem. Muita coisa que esse país conquistou, muitas mudanças que foram feitas, só aconteceram por meio de violência. Martin Luther King levou um tiro na cara. O presidente Kennedy, que foi um dos presidentes mais queridos da história do país, levou um tiro na cabeça. A cabeça dele explodiu em rede nacional. O Malcolm X também levou um tiro. John Lennon, coitado, levou um tiro que até hoje ele não sabe de onde veio, não sabe nem por quê. A violência não é só o Black Lives Matter indo na rua e tacando fogo nas coisas. No começo do século passado, tinha negro que era linchado e enforcado em público, e o corpo ficava lá para as pessoas verem durante dias. Nossa, Nath, mas se você acha que os Estados Unidos é tão podre assim, por que você mora aí? Eu amo sim morar nesse país. Esse é o lugar que eu escolhi para morar, pelo menos por agora. Já estou aqui há 7 anos no total. Mas eu sou uma pessoa realista. Minha lua de mel aqui com os Estados Unidos já passou, e hoje eu vejo esse país assim como eu vejo o Brasil, que é o país que eu cresci e fui criada. Eu vejo as coisas boas e eu vejo as coisas ruins. E aqui nos Estados Unidos, violência, meu querido, minha querida, não é novidade. E outra coisa que eu preciso deixar clara é qual é o meu posicionamento em relação ao que é racismo. Porque é muito importante, a gente fica falando de racismo, 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 mas o que é racismo pra você? Eu vou falar agora o que é racismo pra mim. Pra mim, racismo não é você odiar a pessoa negra. Racismo não é você querer que todos os negros desapareçam da face da terra. Eu acho que são pouquíssimas as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Então, quando a gente fala que talvez você esteja tendo um posicionamento racista ou que você esteja tendo uma atitude racista, não é porque você odeia preto, não é porque você quer que o preto morra, não é porque quando você viu aquele policial com o joelho no pescoço do cara, você falou, vai lá, mata ele. Não! Pra mim, o racismo é você conviver com coisas diárias que são racistas e não fazer nada. E pior, achar que é normal. Sabe o que é o racismo?
é, apesar de mais da metade da população ser preta e parda, você ligar a televisão e 90% das pessoas lá serem brancas. São propagandas do governo brasileiro que usam apenas pessoas brancas. O racismo é você ver uma criança preta na rua e você passar reto porque você acha que ali é o lugar dela. Mas aí você vê uma criança branca na rua e você fala assim, nossa, tadinha, tá perdida? Cadê o pai? Cadê a mãe? O racismo é você entrar numa universidade, seja pública, seja privada, e a grande maioria das pessoas serem brancas. E aí você cria um sistema de cotas, né, para colocar pessoas lá dentro que sejam negras. E você chama aquilo de racismo. Mas você nunca chamou de racismo o fato da grande maioria das pessoas dentro daquelas instituições serem brancas. Ah, mas é assim porque é assim. Desde que eu nasci assim, deve ter um motivo. Se isso é normal, então por que é normal? Porque o preto é incapaz? Porque o preto é burro? Porque o preto é menos inteligente, sabe? Então vai mal na escola. Porque é burro, né? Vai mal na escola, então não vai conseguir entrar numa faculdade. Nem pagando não vai conseguir entrar numa faculdade. Se você acha que tudo isso é verdade, que realmente o negro é um ser inferior, ele é menos capaz do que o branco, você é um belo de um racista, né? De uma racista. Mas se você não concorda com nada disso que eu falei, se você acha que somos todos iguais, isso é um absurdo. Claro que o negro tem a mesma capacidade que o branco, claro que o cérebro dos dois funciona do mesmo jeito, somos todos seres humanos. Então por que essa desigualdade racial existe? Isso tudo é o racismo estrutural, o racismo das pessoas que não falam nada, que fingem que não tá vendo, que acham que isso é normal e que é assim que tem que ser. Isso é o racismo. Racismo é você não reconhecer o seu privilégio quanto pessoa branca. Porque muita gente acha que o privilégio é você tirar vantagem, né? E esse nem sempre é o caso. O privilégio é você olhar a foto de todos os presidentes da história do Brasil e você se vê lá. O privilégio é você poder ouvir os seus pais contando as histórias dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, sabe? Aquela história de família que você tinha uma nona que só falava italiano e ela escrevia cartas para os familiares que ficaram na Itália. E hoje você tem a oportunidade de, sei lá, visitar a Itália e ir exatamente naquele lugar da onde a sua nona veio. Você sabe que a nona preta, ela levava chicote nas costas se ela falasse a língua do país de onde ela veio. Você acha que a nona preta escrevia carta para o país de onde ela veio contando como é a vida no Brasil e que um dia ela sonha nos filhos que ela tá tendo ali no Brasil poderem voltar pro país dela e conhecerem o resto da família? Pois é, isso não acontecia. O preto, quando ele veio pro Brasil, nem o sobrenome dele ele não pôde carregar. Ele não pôde nem ensinar pros filhos dele da onde ele é. Porque eles foram separados, né? Foi cada um pra um lado. Aí você vai falar pra mim assim, mas Nath, você tá fazendo umas referências à época da escravidão aí, cara. Isso já passou há muito tempo. É hora de olhar pra frente, deixar isso pra trás. Tudo bem, mas a ditadura militar também é coisa do passado. E você tá falando disso até hoje por quê? Agora que você já sabe o que eu entendo como sendo racismo e qual a minha opinião em relação a todos esses protestos que estão acontecendo agora, eu vou falar pra você, nos olhos de uma brasileira negra que mora nos Estados Unidos hoje há 7 anos, qual a diferença que eu vejo entre racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil. A realidade é que os dois países são muito racistas, até porque eles são muito parecidos em muitas coisas. Por exemplo, são dois países onde a escravidão aconteceu por muitos anos. A grande diferença é que no Brasil os negros realmente são praticamente maioria, nos Estados Unidos os negros ainda são minoria. E no final desse vídeo eu vou contar pra você qual que é o tipo de racismo que me amedronta mais. Se é o racismo ignorante e dissimulado do brasileiro, ou se é o racismo frio e calculista dos americanos. Pra mim, o racismo no Brasil é muito fácil de teorizar, porque realmente grande parte da população preta é pobre, então é muito fácil, né, você separar as coisas. Você tem os ricos aqui, os pobres ali, e se a maioria dos pobres são pretos, a gente vai deixar os pretos de lado, né? E infelizmente quando você tá na situação de pobreza, acaba sendo mais fácil para você entrar no mundo da criminalidade, você já vai viver ali marginalizado. É claro que tem gente que se incomoda com a cor. Tem gente que não gosta do cabelo do preto, né? A blogueira branca, quando coloca preenchimento nos lábios, fica linda, mas o meu bocão natural de preto aí já é demais. Mas eu, sinceramente, acho que essa seja uma minoria da população. Eu acho que
realmente o problema do racismo no Brasil é estrutural, é socioeconômico. Você tem pouquíssimos exemplos de pessoas negras bem-sucedidas. Tira todos os atletas e todos os artistas da lista dos pretos que são aclamados pelas pessoas, que são muito ricos. Sobra quem? Por isso eu acho que o racismo no Brasil é muito mais velado e dissimulado, né? Ele tá no olhar, ele tá na linguagem corporal, tá no tom de voz, tá nas decisões que a gente toma. É tipo você seguir 1000 pessoas no seu Instagram e ter ali umas 15, 20 talvez que sejam pretas, isso já incluindo, claro, a Beyoncé, o Barack Obama, o Neymar, talvez a Isa. Ou talvez você tá numa posição de poder contratar um funcionário e você tem um candidato preto, um candidato branco que se equivalem, mas você prefere contratar o branco por razões misteriosas, né? Porque a gente nunca consegue dar nome ao que é realmente, é sempre alguma outra coisa. Agora, uma coisa que a gente tem no Brasil, que eles não têm aqui nos Estados Unidos, é essa miscigenação maravilhosa, né? Essa bagunça genética que todo mundo tem um pouquinho de tudo, todo mundo tem um pezinho ali na senzala, como dizem, o que às vezes também é um pouco ruim, porque dá aquele único argumento do racista passivo, né? Que é, ai, mas o meu avô era negro, ai, mas o meu melhor amigo é negro. E isso é um argumento assim muito inútil, né? Porque num país como o Brasil, onde mais da metade das pessoas são pretas ou pardas, segundo o IBGE, você, meu querido, não tem escolha. É claro que você vai conviver com pessoas negras, não tem escapatória, você não tem pra onde fugir. O que é diferente aqui dos Estados Unidos, onde os negros realmente eles são em menos quantidade. Então, existe a possibilidade de pessoas aqui nos Estados Unidos realmente não conviverem com pessoas pretas at all. Essa é a minha visão do racismo no Brasil e eu confesso, admito que é uma visão rasa, porque eu sou filha de uma mãe branca com um pai negro e fui criada a minha vida inteira pelo lado branco da minha família, o que me deu a oportunidade de estar inserida em ambientes e situações e eventos que talvez eu não estaria ali se eu fosse criada por uma família inteiramente de pessoas negras. Já aqui nos Estados Unidos, né, país que eu amo tanto, que eu larguei tudo pra trás no Brasil pra recomeçar a minha vida aqui, porque eu gostava tanto da liberdade que a gente tem aqui, liberdade de ir e vir, de ganhar dinheiro, de empreender, liberdade também que as pessoas têm de colocar o dedo na cara do outro e chamar de preto safado. Liberdade que as pessoas têm de hastear uma bandeira na frente da casa delas racista, porque existem muitas bandeiras racistas aqui nos Estados Unidos. Sabe aquela liberdade que eles têm de marchar, de fazer protesto na rua usando símbolos do nazismo, símbolos da supremacia branca? Liberdade que eles têm também de construir comunidades inteiras onde preto não entra, latino não entra, minoria nenhuma entra. Um casal gay jamais pode segurar a mão um do outro, dar um beijo na boca. Nem servidos no restaurante eles não vão ser. Essa é a liberdade que a gente tem aqui. Por isso, o buraco aqui nos Estados Unidos é muito mais embaixo. Por isso a população negra aqui dos Estados Unidos também tem muita liberdade e muito empoderamento para se distanciar da população branca, criando uma divisão de raças que, ao contrário do Brasil, que é uma divisão socioeconômica, né, é o pobre e o rico. Aqui, quando eu falo divisão preto e branco, é raça, simplesmente. Porque vocês aí no Brasil que têm acesso à informação, vocês sabem o que não falta aqui, que é o que falta muito no Brasil ainda, é preto bem-sucedido. E eu não tô falando de jogador de basquete, não tô falando de apresentadora de televisão, ator, cantor, rapper. Aqui nos Estados Unidos você tem médicos, advogados, presidentes da república, você tem negros fazendo sucesso em todos os âmbitos da sociedade. A criança negra americana, cada dia que passa, ela tem mais exemplos de pretos como ela que são bem-sucedidos. Não estou dizendo que já é uma quantidade ideal, que os negros americanos têm as mesmas oportunidades, não é o caso. Só estou dizendo que aqui, até pela própria condição econômica do país em si, todo mundo tem
mais chances de subir na vida, e acontece com os negros também. Você vê negros bem-sucedidos em praticamente todos os ramos que você puder imaginar, o que é muito diferente do Brasil. Só que a maioria branca, na minha visão, acho que percebe essa facilidade que todo mundo basicamente tem aqui de crescer para relembrar as pessoas a todo o momento de quem elas são. No Brasil, você tem preto, branco e, sei lá, asiático, índio, vamos dizer. A gente não se divide muito. Aqui nos Estados Unidos, meu amor, os brancos arrumaram um jeito de classificar cada pessoa que não é branca. Latin American, African American, Native American, Asian American, Muslim American. Porque aqui se usa muito a nacionalidade da pessoa como raça, que é uma coisa que eu não vou nem tentar explicar aqui, porque até hoje eu também não entendo. Eu preciso estudar, preciso me informar para entender como que é essa classificação de raça aqui nos Estados Unidos. Mas as pessoas me perguntam, qual país você acha mais racista, o Brasil ou os Estados Unidos? Eu hoje, junho de 2020, temo mais pelo racismo que existe nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil, como eu falei, eu acho que o racismo é ignorância. O racismo no Brasil é muito atrelado com a questão socioeconômica. A maioria dos pretos são pobres e no Brasil a gente odeia pobre, a gente tem medo de pobre e a gente tenta ignorar que o pobre existe. No Brasil eu acho que a gente é muito confuso. Eu acho que tá todo mundo muito confuso do que é o nosso país, do que a gente foi feito, do que nos representa, uns discursos que não tem nada a ver, umas conversas que não tem nada a ver, mas enfim. Aqui nos Estados Unidos eu acho que às vezes a gente encontra o racismo na sua forma mais pura, sabe? Que é realmente pessoas que acreditam fielmente que os negros são uma raça inferior. Aqui tem muita gente racista que não é nem um pouco ignorante. Eles têm uma ideia muito errada, né? Eles compraram uma briga muito errada, uma ideologia muito errada, mas eles não são ignorantes. Eles sabem do que eles estão falando dentro da concepção do que eles acreditam. E eu acho que isso é muito mais difícil de você combater. Eu acho que ignorância, burrice, a gente consegue combater assim com 2 tapas de palavra, sabe? Você dá 2 chacoalhão de realidade na pessoa, a pessoa acorda. Às vezes volta a dormir 5 segundos depois, mas momentaneamente, quando você tenta discutir o racismo com pessoas no Brasil, às vezes você fala algumas coisas e a pessoa não sabe nem responder, porque realmente ela tá ali inserida e ela é às vezes ignorante, às vezes ela é burra e ela não sabe. Aqui, quando você vai discutir com esses racistas de carteirinha, porque é literalmente assim que é. Aqui você tem grupos, o KKK nada mais era do que um grupo, as pessoas tinham carteirinha de membro, as pessoas tinham uniforme. E quando você vai discutir com eles, não é tão fácil assim. É uma cultura, é uma ideologia sanguinária, assassina, fascista, racista. Então como que você dialoga com uma sociedade dessa? Que sabe muito bem o que é o racismo. É com violência? É com hashtag? É com post no Instagram? É difícil saber. Por que a gente não faz do ano de 2020 não só o ano da pandemia, o ano do desemprego, o ano da desestabilidade, mas também o ano que a gente reviu o conceito do que é racismo e do que a gente pode fazer para melhorar a situação das pessoas que são minoria nas nossas sociedades, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde quer que você more, sempre vai ter uma minoria e você pode parar para pensar, essa minoria está sendo tratada de forma injusta? Será que eu faço parte da marginalização dessas pessoas? Só da gente parar para pensar nessas pequenas coisas, inclusive nós negros, porque nós também podemos ser racistas. Só se a gente parar para pensar nisso, 2020 já vai ter valido muito a pena. Eu não quero cancelar esse ano, eu não quero esquecer esse ano, eu quero que esse ano seja o melhor ano, o ano que a gente sofreu muito, mas que a gente aprendeu muito também. Esse é o meu posicionamento aqui no meu canal do YouTube. Eu sei que eu posso perder pouco
dos já poucos inscritos que eu tenho no meu canal, porque a gente sabe que nem todo mundo concorda, mas a gente não pode mais ficar isentos a certas situações. Black Lives Matter, sim. Vidas negras importam, sim.